Cristão servindo ao Senhor em santidade. Parte 05, 28 de fevereiro de 2024. 1. Da libertação da aliança concedida. 2. Do serviço da aliança, que é o design desta libertação. 3. Da conexão necessária entre a libertação da aliança e o serviço da aliança. 1. A libertação da aliança concedida. Estamos sendo libertados das mãos de nossos inimigos. Vou reduzi-los para 4. 1. Estão livres da lei. Não da lei como regra de vida na mão de um mediador, permanecendo no pacto da graça, mas da lei como uma aliança sob a qual todos os homens estão em seu estado natural. A Escritura é mais expressa sobre isso. Romanos 6, 14 e 15. Eles são libertos da maldição dela. Não pode alcançá-los. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, do poder de comando dele. Pois como ele pode ter um poder de comando sobre aqueles que não estão sob ele. Foi culpa dos Gálatas, que alguns deles desejavam estar sob ele. Eles desejavam. Pensa você estar sob a maldição disso? Não, certamente, mas sobre o poder de comando dele. Não observando que, se uma vez estivesse sob o poder de comando, eles também deveriam estar sobre o poder de maldição, visto que quem a lei não pode ordenar, pode e certamente amaldiçoará. Em caso de transgressão, Gálatas 3,10, comparado com Romanos 3,19, mas eles estão completamente livres disso, como a morte pode libertar uma esposa de seu marido. Eles estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que se casem com outro, mesmo com aquele que ressuscitou dos mortos, para que demos frutos para Deus. 2. Do pecado. Embora eles não estejam livres de sua habitação nesta vida e molestados por ela, ainda assim eles estão livres de sua culpa da ira eterna, pela qual ela liga o pecador à ira vingativa de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A aliança protege os crentes tanto contra o que se repete neles, quanto o juramento de Deus protege o mundo de um segundo dilúvio. Pois isto é como as águas de Noé para mim. Pois, como jurei que as águas de Noé não mais passariam sobre a terra, jurei não me indignar convosco, nem vos repreender. Eles também são libertos do domínio do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O vínculo pelo qual mantinha o pecador era forte como a morte, mas está quebrado para nunca mais ser unido. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. 3. Da morte. Embora eles não estejam livres daquela sombra da morte, daquela morte nominal que serve para separar a alma do crente de seu corpo por um tempo, portanto chamada de morte do corpo. No entanto, eles são libertados da morte real do homem, mesmo aquela coisa terrível, arrebatada na ameaça do pacto de obras, que era a penalidade disso. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até a morte picada, a morte universal, que é a única morte propriamente dita, como aparece no caso do corpo, no qual, embora uma perna ou braço, um membro ou membros sejam mortificados como mortos, como se estivessem na sepultura, no entanto, ninguém considerará o corpo de um cadáver, mas ainda um corpo vivo, até que a morte tenha passado por todo o corpo. Agora sim, que o homem pecou por quebrar o pacto das obras, o aguilhão da morte o perfurou até a própria alma. A morte fria passou por todo o homem,
Ele deixou mudo, imóvel e sem vida quanto a qualquer coisa verdadeiramente boa. E toda a criação não poderia ressuscitar o morto. Agora, desta morte, o povo da aliança de Deus é libertado. Mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, isto é, em virtude de sua união com Cristo. Eles podem agora cantar: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó sepultura, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca, desde o momento de sua entrada na aliança, volte sobre eles novamente. As palavras de nosso Senhor são: em verdade vos digo que, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Por último, diz Satanás, embora não de molestação, por ele nesta vida, ainda sob seu poder e domínio. Deus envia o Evangelho para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança pecados pela fé em Cristo Jesus. Quando o homem pecou e a morte se apoderou dele, ele foi o legítimo cativo de Satanás. Isaías 49, 24. Satanás, tendo o poder da morte como executor, Jesus, nosso Salvador, tomou nossa natureza para que pela morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Mas agora, os crentes são libertos dele, porque Deus os livrou do poder das trevas e os transportou para o reino de seu Filho amado. Satanás nunca recuperará seu poder sobre eles, porque o Deus de paz em breve o esmagará debaixo de seus pés. E assim, todas as outras partes da entrega, ainda não concedidas a eles, em breve lhes serão dadas. E assim a libertação será completada. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela libertação de nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, pela libertação contra todas as ciladas e armadilhas de nossos inimigos mortais, que querem nos levar, ó Pai, a pecar contra Ti, o nosso Criador. Muito obrigado, Senhor, pela vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.